Prefeita, a senhora começou na introdução dizendo que estamos navegando em áreas turbulentas. A senhora se refere ao Brasil como um todo, especialmente a Juiz de Fora? Que definição é essa? Quisera eu que Juiz de Fora fosse uma ilha nesses mares turbulentos. Infelizmente, nós também estamos aqui colhidos na tempestade da pandemia, que é uma tempestade gravíssima. Chegamos a um ponto crítico no Brasil inteiro, com a exaustão do sistema de saúde, que, infelizmente, por despreparo, por negligência criminosa, não foi financiado suficientemente e, principalmente, não foi preparado, tendo as virtudes que tem o Sistema Único de Saúde, não foi preparado para, nesse momento, nós estarmos desencadeando um processo maciço de vacinação que seria fundamental para nós oferecermos uma blindagem à disseminação das cepas mais virulentas que, nesse momento, vem vitimando, vem matando. Nós estamos chegando quase a 2.000 mortes por dia no Brasil. Isso 800 mortes em Juiz de Fora, né, prefeita? 800 mortes em Juiz de Fora, um pouco mais do que isso? Um pouco mais de 830. Nós aqui até estamos conseguindo, comparativamente, resultados melhores, porque já no início do nosso governo, nós ampliamos em 10% o número de leitos de UTI. Então, com isso, com o diálogo que nós temos feito com o sistema, tanto público como privado de saúde, nós conseguimos, digamos, uma mitigação. Mas isso não é definitivo, porque com o crescimento das contaminações, e nesse momento, aqui em Juiz de Fora, nós estamos com 90% de ocupação dos leitos de UTI, quer dizer, não há recurso que dê conta. Na verdade, você sabe, todos nós sabemos, que o Brasil precisa ser vacinado, quer ser vacinado, e nós estamos, infelizmente, ainda a braços com manifestações calamitosas do tipo chega de mimimi. Pelo amor de Deus, né? Ô, prefeita, eu me lembro que a senhora foi uma das primeiras prefeitas a entrar em contato com o governo de São Paulo e pedir a Coronavac. Acabou que chegou a Coronavac aí, eu vi que a senhora já tentou driblar o Bolsonaro de início. Exatamente, pois já... Olha, eu era deputada federal, eu estava na Câmara, eu vi, nesses 2 anos do início dessa legislatura, a quantidade de trapalhadas, além, é claro, de decisões ideológicas, que eu acho gravíssimo, sabe, Alexandre? Que a gente ideologize um problema dessa magnitude. Então, a mim me entristece muito. Eu gostaria de tratar disso de uma forma republicana, com base em fundamentos técnicos. Nós não estamos fazendo, nesse momento, disputa política, nós estamos tendo que exercer o nosso compromisso de salvar vidas. E, por isso, ainda antes de eu tomar posse, nós firmamos um protocolo de entendimento com o Instituto Butantan para aquisição de 1 milhão de doses de vacina, que resolveria a situação de Juiz de Fora. Muito bem. O que se passa? O governo federal chama para si essas vacinas, as apreende. Então, eu não posso comprá-las, porque o governo federal as puxou para o Plano Nacional de Imunização, que seria até maravilhoso se funcionasse. Nesse momento, já fundada na autorização do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que compreende que os entes federativos, municípios e estados podem fazer aquisição de vacinas, eu estou, nesse momento, me movimentando em consórcio com outros municípios para adquirirmos as vacinas que nós necessitamos e cuidarmos da vida dos cidadãos que estão sob a nossa responsabilidade. Prefeita, que vacinas? Vocês estão tentando conversar com quem? Com os chineses? Enfim, tem tantas possibilidades, né? Tem umas que são mais caras. Estamos conversando com... Eu voltei a conversar com o Butantan, que, entretanto, está tem uma fila, inclusive o próprio governo federal e o governo de São Paulo, naturalmente, esse é o usuário priorizado, mas eu estou conversando também com outras alternativas, outras possibilidades,
com a AstraZeneca, com o Sputnik. Vamos ver o que eu consigo primeiro. O que eu consegui primeiro, todas essas vacinas hoje estão aprovadas mundialmente e algumas delas já estão, inclusive, aprovadas mesmo pela Anvisa. Então, nós estamos nessa linha para garantir que a população de Juiz de Fora tenha a proteção sanitária que ela merece ter. Prefeita, a senhora também tentou driblar o Bolsonaro, aliás, de fato, driblou, porque o Bolsonaro ficou enrolando com o auxílio emergencial, e a senhora, ao assumir, já entrou com a questão do combate à miséria em Juiz de Fora. A senhora pode explicar rapidamente para a gente como que é o programa? Olha, meu amigo, nós estamos, o Brasil inteiro, né, vivendo condições desastrosas. Os pobres estão passando fome, gente. Não vamos... Até vulnerabilidade alimentar é até um nome respeitoso para a situação aflitiva que a pessoa experimenta, mas é fome mesmo. É de fome que se trata. Voltou a fome. É lamentável uma cidade feita Juiz de Fora, que tinha resolvido esses problemas há anos atrás, inclusive com programas como Bolsa Família e com outros programas de assistência social. E, na verdade, de crescimento do trabalho, da renda, que marcaram os primeiros anos do século XXI. Infelizmente, isso tudo retrocedeu. Nós hoje estamos vivendo uma crise econômica para a qual não vemos saída, que as medidas que estão sendo apresentadas como medidas saneadoras possivelmente vão fazer com que a economia brasileira, que já mergulhou da oitava posição para a 12ª, possivelmente nós não encontramos ainda o fundo do poço. Essas medidas que estão sendo discutidas, que basicamente retiram dinheiro da economia, elas vão fazer com que a gente atravesse ainda uma quadra muito adversa, a ponto de nós estamos emergencialmente atendendo as pessoas que estão passando por esse processo, inclusive com alguns programas públicos consolidados, como é da alimentação escolar, e outros que congregam esforços já praticados na sociedade de solidariedade, cidadania. Nós montamos uma mesa da cidadania em que há essa convergência de esforços, mas eu imagino que em breve nós tenhamos que pensar num programa municipal de renda básica, por conta exatamente da inércia do governo federal. Agora nós estamos vendo uma coisa absurda, que é, a troco de aprovar um auxílio emergencial irrisório, que nós defendemos os R$600, que já é pouco, mas, de todo modo, muito melhor do que os 250 ou 350 que está sendo brandido nesse momento. A troco desse dispêndio ridículo, o que nós estamos tendo que engolir? Uma mudança na Constituição brasileira, feita às pressas, sem debate público, que levará, de fato, a um aprofundamento da desgraça, porque praticamente os governos vão ficar impedidos de funcionar. E se, nesse momento, nós, no Brasil, não experimentamos ainda uma desgraça maior, é porque tem Estado. É porque o SUS, ainda que subfinanciado, funciona. Porque nós temos sistemas de assistência, como o Bolsa Família, que continuam a mitigar a necessidade das pessoas. Então, definitivamente, a prosseguir nesse caminho que ontem o Senado apontou, mas que a Câmara aparentemente está relutante em dar consequência, a seguir nesse caminho, nós vamos passar por uma quadra mesmo sombria. Prefeita, como quer ser prefeita? A senhora preferiria estar lá na Câmara nesse momento? Porque eu imagino a dor de cabeça, que é uma cidade linda, maravilhosa, como Juiz de Fora, e ter que se virar com um governo negacionista. E assim, deve ser muito difícil a situação que a senhora está passando agora. É muito difícil mesmo. Olha, mas política, para nós da esquerda, não é carreira, é tarefa. Carreira até eu tenho a minha, que é uma carreira bem-sucedida na vida acadêmica, como pesquisadora, como professora universitária. Isso, para mim, é tarefa. E, nesse momento, a tarefa que está posta é a da gestão municipal,
que é, de fato, uma gestão muito desafiadora, especialmente nesse momento, com todas essas restrições que eu estou mencionando, mas que eu entendo que constitui uma oportunidade pelo trabalho, pelo nosso empenho, pela mobilização social, de nós reabilitarmos a esfera pública. Eu penso que esse é um grande desafio para os democratas brasileiros. Houve, como você sabe, um esforço muito grande, inclusive de parte da grande mídia, de desconstituição da confiança da população na política. E aí estamos, esse é o resultado. Esse é o resultado que nós estamos, no momento, sofrendo. Então, eu acho que é papel importante das prefeituras trabalharem nesse sentido. A senhora foi reitora, a senhora foi deputada federal, e aí muitos dos meus leitores ficam se perguntando o que a Margarida Salomão tem para a educação, porque agora não dá, a senhora está se virando para... Mas o que tem de a médio prazo que a senhora está pensando para introduzir aí, que vai ser uma novidade de Juiz de Fora no setor de educação? Como professora, eu quero dizer a você que a pandemia oferece uma grande oportunidade, que é o de nós trabalharmos em duas grandes linhas nas quais a educação brasileira ainda é carente de desenvolvimento. Uma é o embarque da tecnologia nos processos pedagógicos. A pandemia, no que ela viabilizou, ou obrigou, na verdade, a que as pessoas passassem a trabalhar remotamente, ela exigiu digamos assim, um adornamento pedagógico que é bem-vindo. É muito sofrido, porque as pessoas, na verdade, também não estavam preparadas para isso. Os cursos de formação docente no Brasil não preparam para uma docência remota ou híbrida. Preparo para docência presencial, porque é, inclusive, a nossa tradição secular. Mas é uma outra coisa que eu acho também, que é uma perspectiva interessante, que é o de nós repensarmos a educação de uma forma mais integral, articulando dimensões como esporte, cultura, convivência social na comunidade, coisas que, na verdade, o grande autor cujo centenário, neste ano 2021, nós celebramos, Paulo Freire, ele nos inspira nesse sentido. Então, eu acho que há duas grandes direções que eu acho que nós vamos construir coletivamente, porque educação é assim. Não adianta você ter as melhores ideias do mundo. É preciso que todo mundo tenha junto as melhores ideias do mundo para que elas venham a ser a realidade prática, a realidade profissional. Então, eu tenho a esperança de poder construir com os meus colegas educadores e educadoras, fundamentalmente, que a maioria é mulher, que nós possamos construir uma nova forma de fazer que vai certamente melhorar muito a educação de Juiz de Fora. Prefeita, finalmente, uma leitora nossa fez uma observação que eu achei muito interessante. Ela disse, olha, a Margarida parece um pouco a Dilma. A Margarida vai ser a presidenta do Brasil. E aí eu falei, será que a Margarida pensa nisso, a prefeita pensa nisso, ou ela está muito ocupada nesse momento com Juiz de Fora para pensar? A senhora tem pretensões maiores da política governadora de Minas? Olha, nesse momento, uma pretensão imensamente ambiciosa é de ser a prefeita que a cidade precisa nesse momento tão difícil. Então, conseguir realizar essa meta, para mim, já é uma aspiração política de grande envergadura. Entendo, prefeita. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte. Eu sei que a senhora, como muitos outros prefeitos que eu entrevistei, está passando por uma situação muito difícil, porque o orçamento a gente fica de mão amarrada, né, prefeita? Não tem para tudo. Claro. É curto. Podemos nada. Agora, eu posso te falar, sabe assim, eu estou falando dessas dificuldades, mas não estou reclamando, não, porque eu disputei 4 vezes para passar esse aperto. Então, quer dizer, você vê que eu estava assim muito determinada. E agora são esses os mares que eu tenho que navegar. Tá certo? Muito obrigado. Um grande abraço. Boa tarde e até breve, viu? Tchau. Muito obrigada. Tchau.